E aí, manos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Essa videoaula aqui é dando início ao nosso estudo sobre o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática, ou popularmente conhecida como função do segundo grau. Em vídeos anteriores, quando nós começamos a trabalhar as coordenadas do vértice, eu cheguei a comentar um pouco sobre o valor máximo e o valor mínimo, mas essa aula vai ser exclusiva para que a gente compreenda melhor o que seria esse valor máximo e esse valor mínimo da função, tá certo? Primeiramente, estou apresentando aqui para vocês a função do segundo grau, ou a função quadrática, em sua forma algébrica, onde, como nós já vimos em videoaulas anteriores, que ela possui coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, não é isso? Como toda função quadrática, ela possui como formato de seu gráfico uma parábola, essas que eu estou descrevendo em vermelho, né? O primeiro caso, para quando o valor de A for menor que zero, ou seja, quando o valor de A for negativo. E esse segundo caso, quando o valor de A for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo. Só que tudo isso aqui a gente já estudou em vídeos anteriores, né? Hoje nós vamos focar na questão do valor máximo ou valor mínimo. Toda função quadrática, ela possui ou um valor máximo ou um valor mínimo. Quando a concavidade é para baixo, ou seja, quando ela está triste, ó, como nós falamos para a gente fixar melhor, né? O vértice dela não se encontra lá em cima, aqui em cima, né, galera? Então, quando isso acontece, quando o vértice está lá em cima, ela tem um valor máximo, porque ela vai crescendo, chega no vértice lá em cima e depois decresce. Ela atinge o valor máximo e depois decresce. Quando a concavidade é para cima, ou seja, quando ela está feliz, acontece o contrário. Ela vai decrescendo, chega lá no vértice, né? Para e depois ela começa a crescer. Nesse caso, a função não tem o valor máximo, ela tem valor mínimo. Entendem por que é mínimo? Porque está lá embaixo, ó. Ela vai decrescendo, atinge o valor mínimo, é o menor valor, e depois vai subindo, vai crescendo novamente. Deu para entender? Quando o valor de A for negativo, menor que zero, né? Ela tem valor máximo. Quando o valor de A for positivo, ou seja, maior que zero, ela tem valor mínimo. Isso você só precisa identificar onde está o vértice. Se ele está lá em cima, quer dizer que tem valor máximo. Se ele está lá embaixo, quer dizer que tem valor mínimo. Tudo bem? Professor, e o que isso tem a ver com x do vértice e y do vértice que o senhor mencionou aí? Isso é muito importante, porque dependendo da questão, você vai precisar prestar atenção ou na coordenada x do vértice ou na coordenada y do vértice. Geralmente, nós precisamos da coordenada y, mas nada impede que nós precisemos da coordenada x quando nós estivermos trabalhando com valor de máximo ou de mínimo. Professor, faça um exemplo aí para que a gente entenda. Eu vou fazer dois exemplos. Um em que a gente utiliza o y, que é o que mais vai acontecer, e outro que nós utilizamos o x do vértice. Tudo bem? Vamos lá para os exemplos? Vamos lá, galerinha. Esse exemplo aqui diz o seguinte. A temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada por f de t igual a t² menos 7t mais 10, onde t é medida em minutos e está representado no gráfico abaixo. Nessas condições, a temperatura mínima em graus Celsius ou graus centígrados é... Como é que nós vamos interpretar isso aqui, professor? O que é esse f de t, professor? F de t é uma função que depende de t, função que depende do tempo. Nesse caso aqui, quem é que depende do tempo? Isso mesmo, f de t é a temperatura, ok, gente? Eu vou dar logo uma dica a vocês. Toda vez que tiver aqui na frente da equação f de t, f de x, h de x, ou seja, uma função, isso aqui é a mesma coisa que dizer que é o y que está lá, tá? Então, y é a mesma coisa que f de t. Se f de t é a temperatura, quer dizer que lá no eixo y é onde eu vou estar analisando a temperatura, tá certo? E no eixo x, professor? No eixo x é justamente o tempo. Outra dica que eu vou dar a vocês. Muito geralmente, ou quase sempre, o eixo x, ele é
usado para marcar o tempo. E aqui não é diferente. O professor, e o eixo Y é sempre a temperatura? Nem sempre, tá? Pode ser temperatura, pode ser a altura, mas sempre vai ser algo que depende do tempo. Tá certo, galerinha? Então vamos ler a pergunta aqui. Nessas condições, a temperatura mínima. Olha só para essa parábola. Essa parábola tem ponto máximo ou ponto mínimo? Isso mesmo, ponto mínimo, porque o vértice está lá embaixo, né? Tem-se uma coordenada em x, que é x do vértice, e temos uma coordenada em y do vértice. Nesse problema, se eu estou querendo saber a temperatura mínima, ou seja, a temperatura lá naquele ponto mínimo, eu estou procurando o x do vértice ou y do vértice? Isso mesmo, o y do vértice. Se eu estivesse procurando qual é o tempo quando a temperatura é mínima, aí eu estaria procurando o x do vértice, né? Porque o tempo está no eixo x. Então, como eu estou procurando a temperatura mínima, eu estou procurando o valor de y do vértice, né? Que está lá embaixo. Então, como é que eu encontro o y do vértice? Menos delta dividido por 4 vezes a, não é isso? Vamos encontrar o valor de delta lá na expressão. Quem é o a? O coeficiente a. 1, né? Coeficiente b, menos 7. E coeficiente c, 10. Encontrando agora delta através da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, nós temos o seguinte: b ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 10. Menos 7 ao quadrado, ó, 49, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, quer dizer que o valor de delta é 49 menos 40, que é 9. Então, é só substituir lá em cima, né, galera? Não é menos delta? Então, ficamos com menos 9 dividido por 4 vezes o valor de a, que é 1. 4 vezes 1, 4. Então, nós ficamos com menos 9 dividido por 4. Primeiro, nós dividimos os sinais. Qual o sinal do 4 que não aparece? Positivo. Menos dividido por mais, menos. 9 dividido por 4, 2,25. Então, vê só, galera. Nós já encontramos. Se nós encontramos o y do vértice, o y não é o eixo da temperatura. Então, se é o y do vértice, quer dizer que é no ponto mínimo. Então, esse valor que nós encontramos foi a temperatura mínima. Então, nesse caso aqui, o gabarito correto é a letra D, menos 2,25. Vamos ver outro exemplo? Essa questão aqui caiu há no máximo 2 anos no SAEP. Olha que questão fácil. O volume V em um reservatório de água varia em função do tempo T, em horas, conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo? Antes da gente voltar para a pergunta, percebam que é uma parábola. Se é uma parábola, ou possui valor máximo ou valor mínimo. Nesse caso, como o vértice está lá em cima, ó, ela possui valor máximo, correto? Aí a pergunta é o seguinte: de acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo? Ele está perguntando o volume máximo? Não, né? Se ele estivesse procurando o volume máximo, ele estaria procurando o y do vértice. Porque aqui, ó, o V está no eixo y. Mas ele está perguntando quantas horas esse reservatório atinge no seu volume máximo. O volume máximo dele é aqui no vértice. Aí nós temos o x do vértice, que é o tempo em horas. E temos o y do vértice, que é V em mililitros, que é o volume. Professor, então nesse caso nós estamos procurando o x do vértice, porque ele está procurando as horas, e as horas estão no eixo x, correto? Corretíssimo. Professor, tem um problema. Nós não temos nenhum valor ali no x do vértice, mas a gente só precisa prestar atenção numa coisa. Pelo vértice, passa-se um eixo onde corta-se a parábola em duas partes iguais, bem na metade, né? Então veja, se a parábola começa do 0 e vai até o 24,
Qual é o número que está bem no meio dessa parábola, bem no centro? É a metade de 24, né? Então, nesse caso, 12 horas. Vê só, galerinha, era só identificar o x do vértice. O tempo, não é fácil? Agora, preste atenção. Toda vez que falar em tempo, você vai correr lá para o x do vértice, tá certo? Toda vez que falar em tempo mínimo ou tempo máximo, falou em tempo, você vai lá no x do vértice, tá certo? Então, é fácil, né? Deu para entender? Se deu, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e valeu!